Boa noite. Muitos são os portugueses que afirmam todos os dias que gostavam de ter a oportunidade de fazer uma pergunta a quem nos governa, desde logo ao Primeiro-Ministro. É precisamente o que vai acontecer hoje, a partir de agora, neste estúdio. E numa verdadeira transmissão global da televisão e rádio públicas. Estamos já em direto na RTP1, na RTP Internacional, ainda na Antena 1 e com todo o programa disponível também em permanência no site da RTP. O chefe do governo aceitou responder em direto a perguntas colocadas por cidadãos anónimos que têm preocupações concretas, seguramente comuns, em muitos casos, ao elevado número de portugueses. São 20 as pessoas que vão colocar questões diretas a Pedro Passos Coelho. Foram selecionadas por duas empresas de estudos de mercado, mediante critérios de diversidade geográfica, profissional, social e etária. Na parte final do programa, o Primeiro-Ministro irá também responder a algumas questões que eu colocarei relativas às grandes questões políticas do momento. Para já, vamos então a isto. O país pergunta e Pedro Passos Coelho responde. Sr. Primeiro-Ministro, boa noite. Obrigado por ter aceito estar perante esta plateia. A primeira pergunta vai ser feita por Helena Sá Medeiros. Tem 60 anos, vive em Bulicame, no Algarve, Campina de Bulicame, para ser mais rigoroso, e é reformada da função pública. Faz favor. Muito boa noite. De facto não é o Poço, mas estou lá perto. A primeira questão que quero pôr ao Sr. Primeiro-Ministro começa por ser o poço de contradições que o senhor tem sido ao longo deste tempo. Em campanha eleitoral ainda disse que não iria aumentar os impostos, que não iria cortar as reformas dos reformados e dos pensionistas, que não iria aumentar rigorosamente nada que baixasse o nível de vida adquirido ao longo dos anos com o trabalho que todos tivemos, nomeadamente nós os aposentados, e que neste momento estamos na situação que o senhor está a criar e de uma forma perfeitamente brutal. Disse também, Sr. Primeiro-Ministro, que a Constituição teria que ser alterada. Atualmente, penso que refere que não há necessidade de fazer essa alteração, mas o problema reside tão só na sua interpretação. Penso que o Tribunal Constitucional tem sido... Se puder aproximar um pouco mais o microfone, só para que em casa se ouça melhor, aqui estamos a ouvir bem, mas porventura em casa... Está bem. O Tribunal Constitucional tem sido o garante, enfim, daquilo que fomos conquistando ao longo dos anos, desde 74. No entanto, o senhor refere que tem sido um impedimento à implementação das suas reformas estruturais. Penso que não estar enganada no que estou a dizer. E a pergunta é? A pergunta é... Eu já vou responder. Claro que vai. Muito obrigada. A pergunta é tão só esta. O que pensa a nível da proposta que está a fazer neste momento dos reformados? Mais uma vez, vai fazer cortes brutais. Ninguém vive com 600 euros. Penso que o senhor também não viveria, Sr. Primeiro-Ministro. 629 euros é a proposta para os 10% neste momento. E a segunda questão, ainda na primeira, que é como é que o senhor se posiciona e esclareça isto ao país, porque nós gostaríamos de ter uma vida tranquila, um governo que nos desse essa tranquilidade que não estamos a ter, e que não vivêssemos numa depressão constante, como o povo português está a viver agora, que nos permitisse olhar para o governo com algum prestígio, que perdeu. Os mercados já não acreditam em nós. E tem que concluir, Helena. E gostava de saber qual é a sua posição face a esta vida que nos está a dar, por um lado, e por outro lado, se as contradições que está a ter são algo parecidas com a irreversibilidade do Dr. Paulo Portas. Muito obrigada. São muitas perguntas, não é? Eu vou tentar responder. Em primeiro lugar, sobre o programa que estamos a desenvolver, que implica medidas que são medidas extremamente difíceis. Este ponto serve para muitas outras questões que possam ser suscitadas, mas a verdade é que as medidas que nós temos vindo a adotar não têm um caráter casuístico, têm uma razão de ser. E a razão de ser é esta. O país, em 2011, viu-se perante uma ruptura de pagamentos, teve de pedir dinheiro emprestado. Esse dinheiro que nos foi emprestado pelo Fundo Monetário Internacional e pelos países europeus dá rigorosamente para nós vivermos durante 3 anos. Durante esses 3 anos, nós temos não apenas de viver com esse dinheiro, mas também preparando o país para regressar a uma situação de normalidade em termos de financiamento. Ora, está bem de ver que quando temos de viver com um envelope fechado,
não temos mais dinheiro do que aquele para gastar, as nossas despesas têm de se conter dentro desse envelope financeiro. Portanto, as medidas que nós temos vindo a fazer de redução da despesa pública visam justamente fazer que o país possa viver com aquilo que lhe foi emprestado. Ora, nós vivemos em Portugal uma situação em que a despesa pública tem uma repartição que é conhecida. Mais de 2/3 do dinheiro que gastamos servem para pagar salários ou prestações sociais. De onde, como nós não podíamos manter o país com um déficit orçamental na casa dos 10%, que era rigorosamente o déficit que tínhamos quando iniciámos funções, e tínhamos de reduzir esse déficit, o corte das despesas teve de ser feito para que nós pudéssemos, de certa maneira, voltar a ganhar acesso ao mercado e ter confiança nos investidores. Para isso, nós tivemos de baixar salários e introduzir uma contribuição extraordinária de solidariedade. A senhora que evocou a sua circunstância, que é de ser aposentada, presumo que da função pública, portanto, durante o ano de 2013, foi sujeita a uma contribuição extraordinária de solidariedade que se aplicou a menos de 3% dos aposentados e reformados do país. O que significa, portanto, que a grande maioria dos aposentados não foi contemplada por esta situação. A segunda medida que evocou teve a ver com a suspensão do 13º e 14º mês durante o ano de 2012. Sr. Primeiro-Ministro, eu pedi-lhe que deixássemos a questão da função pública mais geral e que pudéssemos centrar-nos na questão das pensões, até porque se anunciam e decorre desta questão mais duas medidas, uma que tem a ver com a convergência de pensões e outra com as agora muito discutidas pensões de sobrevivência. Sendo que a convergência representa muito mais dinheiro em termos de impacto orçamental até do que as pensões de sobrevivência. Porquê é que é preciso continuar a cavar no setor dos aposentados e dos reformados e ir buscar sempre mais dinheiro a estas pessoas? A primeira razão é não estamos a ir buscar mais, estamos a ir buscar menos. Mas já houve cortes das pensões, já houve a taxa de solidariedade que falou, isto é a crescer isso. Mas é preciso ter noção que o 13º e o 14º mês, que foram suspensos em 2012, foram repostos em 2013. O que significa, portanto, que se a nossa despesa voltou a aumentar por essa razão, nós temos de encontrar uma forma de ela voltar a reduzir. E não é possível voltá-la a reduzir sem mexer em salários e pensões. Mas vamos à questão das pensões. Os pensionistas, portanto, da área pública, em 2014, terão exatamente as mesmas medidas de 2013 e aqueles que, por via de terem sido funcionários públicos, têm hoje, na fixação da sua pensão, um critério diferente da Segurança Social, irão ver esse critério convergir, quer dizer, tornar-se idêntico àquele que se aplica a todos os pensionistas. Evidentemente que isto tem de ser feito com cautela, e a senhora disse que aqueles aposentados que têm pensões inferiores a 600 euros não verão as suas pensões afetadas. Aqueles que têm pensões superiores, dependendo do escalão etário, e quanto mais idosos, menos são afetados por esta matéria, poderão ver a sua pensão numa parte ser reduzida até perto de 9%. A razão porque é preciso fazer isto é porque não é possível reduzir o nosso déficit público e, portanto, manter a confiança dos nossos credores sem baixar os salários e as pensões. Mas não teremos, em qualquer caso, para os aposentados da função pública em 2014, uma situação pior do que aquela que existiu em 2012. Era isso que eu queria dizer, no fundo. Portanto, não temos uma posição de maior austeridade sobre os pensionistas em 2014 do que aquela que já tivemos em 2012. Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta vai ser colocada por Teresa Carneiro. Tem 41 anos, é de Lisboa, comerciante do setor da restauração. Faz favor. Estou sim, muito boa noite. Eu sou empresária da restauração há cerca de 20 anos e desde há 3 anos para cá tenho-me sentido, derivado à sociedade em que estamos a viver e a parte socioeconómica do nosso país, tenho-me visto com menos clientes, menos faturação, tenho reduzido no pessoal, tenho reduzido nas despesas, eu já não sei onde reduzir mais. Depois, no meio de tanta redução, surge-me novamente mais um imposto, e esse imposto passou de 13% para 23%.
o que nos deixa numa situação, nós empresários, muito complicada, de conseguirmos cumprir com as nossas obrigações fiscais. Havendo empresários a fechar todos os dias, havendo pessoas todos os dias a ir para o desemprego na área da restauração, sendo um setor tão importante a nível nacional, como sabe, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe o que é que o Governo, o seu Governo, vai fazer a este setor em relação ao IVA, em relação aos incentivos. O que é que nós vamos fazer, Sr. Primeiro-Ministro? Teresa, a restauração tinha uma taxa de IVA de cerca de 13% e ela foi corrigida para a taxa normal, que é de 23%, aqui há um ano atrás. A maior parte dos empresários da restauração decidiu não aumentar os preços, isto é, não repercutir aquilo que se chama repercutir o aumento do imposto naquilo que era o preço da refeição. Isso significa, portanto, que muitos empresários, os que eram cumpridores, e havia muitos que eram cumpridores, evidentemente, e que, portanto, que depois devolviam ao Estado esse imposto, porque o IVA que é pago pelo consumidor final não pertence ao proprietário do restaurante, tem de ser entregue ao Estado. Aqueles que cumpriam ficaram, portanto, com mais dificuldades. Porquê? Porque a sua margem de negócio estreitou-se. Aqueles que não eram cumpridores, e também eram muitos, deixe-me dizer que apesar da taxa de IVA na restauração ter sido de 13%, na prática, o IVA que era cobrado sobre o volume das transações que era realizado na restauração não chegava a cerca de 5%. O que significa, portanto, que havia muita gente que não entregava esse imposto ao Estado. Claro que esses levaram um aperto maior, porque tiveram de devolver aquilo que até essa data se apropriavam para eles próprios. O grande problema, em qualquer caso, dado que não houve repercussão do aumento do imposto no preço da refeição, o grande problema, portanto, não está no imposto, está rigorosamente no facto das pessoas estarem hoje forçadas a fazer escolhas diferentes daquelas que faziam. Como a Teresa reconheceu e muito bem, o que se passa é que muitas pessoas, dada a sua quebra de rendimento, deixaram de ter condições para poder ir aos restaurantes. E voltaram a alguns hábitos de pessoas que levam, digamos, a sua refeição preparada a partir de casa para comer no seu local de trabalho. Ora, é esta quebra da procura que afeta, sobretudo, nesta altura, a restauração. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me só aproveitar, ainda hoje o senhor aludiu à questão ontem, já lá vamos à questão do choque que os portugueses podem receber, mas há uma dimensão psicológica na economia. O senhor agora fala do consumo e de não ser o imposto que faz com que as pessoas, porventura, consumam menos, mas há uma dimensão psicológica de saber que há um imposto que subiu de 13% para 23%, mesmo que as razões da não compra não sejam essas. Mas aí, se me permite, na restauração, noutros aspectos, esse choque de expectativas pode existir. No caso da restauração, as pessoas sabem que não estão a pagar mais fatura no restaurante. Simplesmente muitas pessoas deixaram de ter dinheiro para ir ao restaurante. A pergunta é esta: o senhor está a eliminar totalmente qualquer hipótese de mexer no IVA ao longo do próximo ano? Não estou a eliminar essa hipótese. Estou simplesmente a não alimentar uma expectativa à volta disso. Mas não exclui reduzir o IVA na restauração em 2014? Nós, dentro do Governo, iremos discutir essa matéria no Conselho de Ministros de amanhã e de domingo, quando fecharmos a proposta de orçamento. E essa matéria será discutida dentro do Governo. Nós encomendámos um estudo que nos foi apresentado, que já foi divulgado publicamente e que mostra que reduzir o IVA da restauração novamente para a taxa intermédia tem um impacto de perda de receita que não é negligenciável. Estamos a falar de 100 milhões de euros? Está acima de 100 milhões de euros. O que significa, portanto, que se isso acontecer, eu tenho de ter alguma outra receita que substitua essa, a menos que aceite que o déficit do Estado cresça em vez de diminuir. Portanto, para responder, peço desculpa, Teresa, à sua questão, nós esperamos, em primeiro lugar, que uma parte das pessoas que deixaram de ir ao restaurante porque tinham quebras de rendimento possa ser progressivamente regularizado à medida que a quebra de rendimentos cessar, e ela está praticamente a cessar, está a estabilizar, a procura interna, digamos, que nós esperamos para o próximo ano está praticamente a estabilizar, o que significa, portanto, que as pessoas não irão procurar menos do que procuravam este ano e, portanto, uma parte desse problema será resolvido
pelo facto das pessoas estabilizarem os seus rendimentos e poderem ir aos restaurantes. A outra parte é uma coisa que nós não resolveremos com a baixa do IVA, que é levar as pessoas que já não têm condições de ir aos restaurantes, uma vez que os preços não vão baixar. Está a ver? A senhora, com certeza, não vai poder baixar o preço da refeição se nós baixarmos o IVA, simplesmente porque já não tinha aumentado o preço quando o imposto subiu. O que significa que as pessoas não irão ao seu restaurante pelo facto do imposto ter baixado, porque isso não se vai refletir no preço da refeição. Mas há muitos negócios que se podem salvar com isso porque deixam de ter de entregar trimestralmente tanto dinheiro ao Estado. Isso é um facto. Está a falar do IVA Dos da empresários, restauração? sim, Não. dos empresários. Certo, mas é preciso distinguir, digo sem qualquer demagogia... Se as pessoas cobrarem o mesmo e a porcentagem que entregam ao Estado é menor, ficam com mais dinheiro para fazer sobreviver o seu negócio. Isso com certeza. Isso também é muito relevante. Não há dúvida. Não é há menos dúvida desemprego, é mas mais não se esqueça atividade económica. Mas não se esqueça que isso significa fazer uma transferência de receita do Estado para os empresários, que depois terá de ser compensada pelos contribuintes. Isso já explicou, mas também disse que não exclui e que o assunto está em discussão no Conselho de O Ministros. assunto irá ser debatido. Nós precisamos de dar alguns sinais que possam, em 2014, fortalecer este crescimento da economia que está agora a verificar-se. Não sei se esse será um deles, como digo, não está excluído por enquanto, mas não quero alimentar essa expectativa. Até porque nós vamos ter, no próximo ano, como é sabido, uma redução do IRC, que é o imposto que as empresas pagam, e também os restaurantes, portanto, que será importante para a retoma da economia e que esse já irá implicar alguma perda de receita. E, portanto, nós não podemos perder receita em toda a linha. É apenas isto que eu creio que, mas está em aberto, com muita transparência, lhe devo dizer. Avançamos para Ana Rita Inês, 43 anos, vem de Montemor Velho, região centro do país, é professora do ensino secundário, faz favor. Começo por cumprimentar os presentes e referir que sou professora no agrupamento de escolas Figueira Norte, um mega agrupamento constituído por 18 escolas, que vão desde o ensino pré-escolar até o ensino secundário e abrangem 1.500 alunos. Eu passarei a referir alguns dos problemas com que nos deparámos no início do ano letivo. Sucintamente, peço. Sucintamente mesmo, muito rapidamente. Temos 110 alunos com necessidades educativas especiais, aumentámos significativamente o número este ano e passámos de 7 professores de ensino especial para 5 professores de ensino especial. Tínhamos 2 psicólogas no ano passado e este ano passámos a ter apenas só uma psicóloga para um universo, volto a relembrar, de 1.500 alunos. E agora, na qualidade de encarregada de educação, gostaria de acrescentar, por exemplo, que na escola onde a minha filha frequenta o 2º ano, o Centro Educativo de Montemor Velho, as atividades de enriquecimento curricular de caráter facultativo não se encontram devidamente colocadas, uma vez que não estão em tempos terminais. Este facto fez com que os encarregados de educação se vissem na contingência de não poderem colocar os seus filhos noutras atividades extraescolares, uma vez que estas atividades lhes impedem de o fazer. Feito esse diagnóstico, o que é que queria perguntar? A minha questão é mesmo muito simples. É que medidas pensa tomar para reverter todas estas situações que lhe coloquei? Bom, aquilo que me perguntou tem que ver particularmente com os alunos que têm necessidades educativas especiais. Nós tivemos este ano alguns atrasos no arranque dos programas que envolvem, sobretudo, instituições de solidariedade social, instituições particulares de solidariedade social, que dão apoio a estas crianças que têm necessidades educativas especiais e que, de entre elas, digamos, têm necessidades mais exigentes. Porque, como sabe, há crianças que têm necessidades educativas especiais que cobrem um leque muito diferenciado, muito pouco homogéneo de dificuldades. Há crianças que precisam de um apoio mais intenso, que só pode ser prestado fora da escola, mas há muitas outras que podem ser integradas em turmas normais, digamos assim, sendo que, nesse caso, nós fixamos o teto do número de alunos possível por turma. A indicação que tenho do Sr. Ministro da Educação é que houve um reforço dos protocolos que visam dar apoio a essas crianças com necessidades especiais, por um lado, e, por outro lado, que existem mais professores, digamos assim, destinados a dar esse apoio. Não conheço o caso do seu agrupamento em particular, como é evidente, mas não houve, na forma como o Ministério da Educação organizou o ano letivo, nenhuma determinação que implicasse a redução de professores que são necessários. De resto,
aquilo que se fez do ponto de vista do ensino básico e secundário foi uma coisa diferente. Foi tentar encontrar de entre os professores que estão no quadro e que, portanto, alguns estão até no quadro de zona pedagógica e que não tinham horário completo, forçar um bocadinho que esses professores pudessem ser utilizados noutras escolas onde há necessidade de professores daquelas áreas. O que se passou durante muitos anos é que, muitas vezes, a nossa população estudantil diminuiu e o número de professores veio aumentando ao longo da primeira década do ano 2000. Ora, isso não é possível. Nós não podemos estar todos os anos a contratar professores quando temos professores efetivos que não têm horários atribuídos, que não dão aulas. E aquilo que nós procurámos fazer, quer o ano passado, quer este ano, foi reduzir ao mínimo a quantidade de professores que nós precisamos de contratar e que não existem nos quadros. E, portanto, temos que concluir, procuramos... Sr. Primeiro-Ministro, porventura voltaremos à questão Muito da bem. educação a seguir. Ana Filipa Frias tem 43 anos, é das Caldas da Rainha, professora nesta altura desempregada. Faz favor. Mesmo a propósito, boa noite. A minha questão... Peço desculpa, como é que se chama que não ouvi o seu nome? Ana Filipa Filipa. Frias. Ana Filipa. A minha questão, penso que é um problema que preocupa muitos pais da classe média deste país. Portanto, eu representarei de alguma forma a classe média... Tem que aproximar só um pouco mais o microfone. Mas eu chego-me aqui para ouvir melhor. Representarei de alguma forma a classe média, não é? Enquanto professora. 1.100 euros era o que eu recebia, agregado familiar constituído... Bruto? Valor bruto? Peço desculpa, não... Líquido. Muito bem. Portanto, o meu agregado familiar é constituído por mim e por dois filhos, e eu pedia que fizesse um exercício, que tentasse pôr então 2 filhos numa universidade noutra cidade, que então fizesse uma continha que era subtrair esses 1.100 euros, as propinas, a alimentação, o alojamento, etc. É mãe solteira, peço desculpa. Divorciada, sim. Divorciada. Sim. Portanto, não é possível. E a pergunta que lhe faço é o ensino superior só para ricos? E onde é que está a social-democracia a tudo isto? Muito bem, muito obrigado. Ana, em primeiro lugar, a maior parte das pessoas hoje em Portugal estão a fazer sacrifícios muito grandes para que o país possa sair da situação em que está. Nós não vivemos um tempo normal, vivemos um tempo excepcional. O seu vencimento, com certeza, o seu... Está desempregada? Sim, estou desempregada, sim. Ficou desempregada quando? Peço desculpa. Agora, a 31 de agosto, era professora contratada e agora sou um dos milhares que fomos dispensados. Está bem na sequência daquilo que eu acabei de dizer. Exatamente, mesmo a propósito. Portanto, a vaga que a Ana ocupava foi agora ocupada por um professor do quadro? Não, por acaso foi por um... Não. Foi ocupada por outro contratado. Certo, mas está a ver que se há professores contratados que deixam de ser contratados, é porque aquelas vagas, entretanto, foram preenchidas por pessoas do quadro e, eventualmente, no seu caso, até pode ter sido um outro professor contratado que ainda conseguiu, provavelmente porque tem, do ponto de vista do concurso, melhores condições do que a Ana, mais tempo de serviço e, portanto, ficou na sua vaga. O que lhe estava a dizer, em qualquer caso, não tem que ver com a sua circunstância pessoal de ser professora e da classe média, porque foi essa a pergunta que me colocou, não é? Foi, exatamente. E é isso que eu estou a tentar... Temos que avançar, Ana Filipa, é a última, mas diga o que vai dizer, não podemos... Se é que há a classe média, não é? Muito bem. Se calhar já nem há a classe média. É verdade. Não, isso tem toda a razão. Repare que quem está a pagar esta fatura mais pesada nos tempos difíceis que estamos a viver não são, evidentemente, as pessoas que têm mais baixos rendimentos. Essas têm sempre dificuldades, como é evidente, mas nós procuramos protegê-las o mais possível. Tanto mais que, quer quando tratamos de reduções salariais ou reduções das pensões, nós excluímos essas pessoas que têm rendimentos mais baixos. Portanto, quem está a suportar o peso todo desta crise é justamente a classe média e aqueles que têm maiores rendimentos. O que eu espero, com honestidade, é que até ao final do primeiro semestre do próximo ano, este período de emergência que estamos a viver possa ser encerrado. E nós possamos retornar a um caminho de crescimento que seja melhor do que aquele que tivemos no passado. Porque nós, durante muitos anos, tivemos muito dinheiro que veio das instituições europeias, que veio através dos financiadores, dos investidores, seja nos bancos, seja na dívida pública, e a verdade é que o país aumentou o desemprego e
afastou-se em termos relativos dos outros países na Europa. O que quer dizer que não cresceu. Ora, nós teremos de mudar isso para o futuro e é para isso que estamos a trabalhar. E vai chegar mais Mas dinheiro? eu tenho consciência séria de quais são as imensas dificuldades e de como é difícil viver nas atuais circunstâncias, não tenho dúvida disso. E com 1.100 euros por mês, mesmo líquidos? Com certeza que sim. Há pessoas, repara, com mais dificuldades, mas há pessoas com mais dificuldades, que vivem com mais dificuldades do que a Ana e que merecem, evidentemente, a minha preocupação também. Por isso é que, no caso dos seus filhos, nós temos um sistema de bolsas que privilegia, evidentemente, as situações das pessoas ou que estejam desempregadas ou que não tenham rendimentos. E é para isso que essas bolsas do ensino superior existem. É justamente para permitir que se possa frequentar o ensino superior, independentemente, digamos assim, dos rendimentos, não direi independentemente dos rendimentos dos pais, porque se eles tiverem rendimentos elevados, evidentemente que não há bolsas para esses estudantes. Mas para os outros, dentro de um limite que tem vindo a crescer, nós temos atribuído essas bolsas justamente para evitar essas situações. Vamos à próxima pergunta, é de Marta Muniz, tem 35 anos, vem de Famalicão, é engenheira do ambiente. Faz favor. Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. A minha pergunta tem a ver com a defesa da floresta contra incêndios. Essa defesa está assente em 3 pilares, que é o combate pela proteção civil, a EJA-FN, que é da prevenção, e a GNR, que é a vigilância. Os governos civis foram extintos, portanto havia a figura do governador civil que de alguma forma garantia uma supramunicipalidade, porque em termos hierárquicos cada um responde apenas a si próprio e não respondem... Si próprio pelo seu município, é o que Não, em termos... O que eu digo é que o pilar da GNR responde cada um dos 3 pilares que e identificou. não respondem perante uns, não respondem perante os outros. E aqui a função do governador ou do governo civil fazia essa supramunicipalidade. E dentro desse chapéu, digamos assim, cabiam também os municípios do próprio distrito. Essa figura não existe. E acredito que eu entendo os cortes e eu quero um país de futuro para os meus filhos. Acredito mesmo. Mas até que ponto essa extinção não ocasionou agora algum descontrole? E aquilo que até mortes, que essa parte já estava um bocado sanada em Portugal e voltou-se a verificar. E até que ponto não se pagou mais, houve uma poupança em termos imediatos, mas não vamos pagando a prestações essa figura. E se essa figura a nível distrital já não existe a nível municipal, a nível político, porque não me vai responder a nível do CODIS, porque ele do CODIS, que é da Proteção Civil, sim, que não tem as mesmas funções. Não tem. Portanto, o que significa que não há a nível município e a nível nacional. Perdeu-se o caráter distrital. E, portanto, o que a Marta, no fundo, pergunta é o que se ganhou com a extinção dos governos civis, se não se perdeu e até que ponto estão a pensar a cautelar esta ausência? Que não tem que ser com o governo civil. De que forma? Marta, é a primeira vez que ouço alguém colocar-me a questão, é a primeira vez que ela se coloca, de alguma coisa poder ter sido prejudicada em virtude da extinção dos governadores civis. A verdade é que grande parte das funções que estavam atribuídas aos governadores civis estão hoje atribuídas à Administração Central e a organismos descentralizados, outros desconcentrados da Administração Central. A realidade dos distritos não é hoje, na maior parte destes casos, e muito menos na floresta, uma unidade administrativa que funcione, digamos assim. Porquê? Porque, da mesma maneira que as bacias hidrográficas não têm correspondência à divisão administrativa distrital, também a mancha florestal não tem uma ligação direta. Nós sabemos que há regiões que têm uma mancha florestal muito mais densa, sobretudo no interior do país, naquilo que se chamava as antigas províncias, a Beira Alta, a Beira Interior. Existe também muito em Trás-os-Montes, mas a verdade é que, do meu ponto de vista, não houve mais incêndios, nem mais área ardida pelo facto de não haver governador civil. Aquilo que acontece, no entanto, é que há uma parte importante da prevenção que deve ser feita ao longo de todo o ano e que tem muito que ver com a limpeza de todos os espaços que não é cumprida devidamente.
E por quem? E este é um desafio, quem é que não está a cumprir? E este é um desafio muito grande. Porquê? Porque o Estado detém a propriedade de muito pouco espaço em termos de zona florestal. A maior parte da floresta que nós temos em Portugal é privada. O que significa, portanto, que é uma obrigação dos privados manterem a floresta bem ordenada e limpa. Na maior parte dos casos isso não acontece e o Estado tem tido dificuldade em substituir-se aos privados para fazer essa limpeza. Significa isto, portanto... O Estado deve fazer tudo pelos privados? Não é possível, é o que eu estou a dizer. E não deve. Não é possível. Não posso eternizar? Não é possível. Portanto, há um nível de responsabilidade que tem de ir sendo assumido pelos particulares, sob pena de realmente um grande património que temos, que é florestal, acabe por perder-se, porque não há condições de o preservar e não é pelo facto de termos muitos meios aéreos que temos, muitos efetivos ao nível dos corpos de bombeiros, que conseguiremos evitar essa tragédia. Não é pelo combate que se resolve. É claro que era um daqueles temas que ainda dava para um grande debate, mas o tempo voa e eu pedi a maior concisão, quer nas perguntas, quer necessariamente também nas respostas do Sr. Primeiro-Ministro. A próxima pergunta é de Serafim Sousa, tem 75 anos, de Vila Real de Trás-os-Montes, uma cidade que lhe diz bastante de resto. É reformado e a pergunta é... Boa noite. Boa noite. O 25 de Abril usou 3 Ds. Democratizar, desenvolver e descolonizar. Fez-se a descolonização, temos uma democracia que vai funcionando mais ou menos, e o desenvolver é que está assim um bocadinho periclitante. Cuidado com o microfone, porque senão não está se um ouve. bocadinho periclitante. Portanto, o que eu queria dizer era o seguinte: as desigualdades são cada vez mais acentuadas e eu não vejo jeito disto dar uma volta de 180 graus para salvar os mais carenciados. Nota-se uma diferença entre os que vivem com tudo o que querem e sobra-lhes dinheiro para tudo e mais alguma coisa, e aqueles que vivem sem quase nada. A população portuguesa concentra-se nas grandes cidades, Porto e Lisboa, onde, apesar de tudo, se vai sobrevivendo. O Nordeste transmontano não tem empregos para ninguém. Temos autoestradas que servem para ir e vir a casa e voltar rapidamente, vai-se e vem-se num dia, e temos uma coisa que ainda poderia contribuir para esse desenvolvimento, que era o túnel do Marão, que está parado. E a pergunta era, eu queria saber, então, quando é que as obras do Marão recomeçam, porque aquilo é uma vergonha, eu passo lá de vez em quando, e na altura do inverno o nevoeiro em volta é terrível, às vezes não se vê nem 1 centímetro à frente do carro. Enfim, temos que concluir. E, quando é que as obras recomeçam? Quando é que recomeçam as obras do túnel do Marão? Muito bem, a pergunta é muito concreta. Para ligar a resposta concreta, Sr. Primeiro-Ministro. O norte com o sul. Sim, senhor. Muito obrigado. Serafim, primeiro a sua pergunta concreta. As obras do Marão foram interrompidas há cerca de 1 ano e meio, porque a empresa concessionária da obra teve dificuldades em prosseguir as obras. Abriu-se um litígio entre o Estado e o concessionário, que reclamava indemnizações muito elevadas por parte do Estado, que o Estado não sentiu que tivesse a responsabilidade de outorgar. Só há muito pouco tempo é que a própria empresa assumiu com clareza a sua impotência para poder fazer a obra. Antes disso, o Estado não podia tomar conta dela. Nós estamos agora, através do Instituto de Estradas, justamente a ver se conseguimos tomar conta da obra, portanto. Esta não foi uma daquelas obras, dado que já ia bastante adiantada, que foi suspensa. Portanto, merece uma excepcionalidade. Eu, quando tomei posse, e sabendo que não havia dinheiro no país e que havia muitas obras de grande valor que estavam para ser realizadas, mandei parar, o Governo mandou parar todas aquelas que ainda não se tinham iniciado. Relativamente àquelas que já se tinham iniciado, procurámos fazer, se quiser, uma revisitação de como é que conseguiríamos concluir as obras gastando menos, e depois havia outras que estavam já tão adiantadas que já não era possível gerar mais poupanças, o que era necessário era concluir. Quando é que se retoma? Foi este caso. Portanto, este caso não ficou parado porque nós tivéssemos decidido parar essas obras. Elas pararam porque a empresa concessionária não teve condições para as poder concluir. Nós estamos apenas a aguardar que, da parte do Banco Europeu de Investimentos, que era uma das entidades financiadoras deste projeto,
bem como do resto do sindicato bancário, aceitem transferir para o Estado as mesmas condições de crédito, digamos assim, que tinham atribuído a esse concessionário. E, nesse caso, nós iremos concluir essas obras tão depressa quanto possível. Muito obrigado. Ana Sousa, 25 anos, vem do Porto, é técnica administrativa, embora nesta altura sem trabalho. Boa noite, eu sou casada, não penso em emigrar porque tenho um filho pequeno. Estou neste momento desempregada porque a empresa onde eu trabalhava fechou. Estou inscrita no centro de emprego, assim como em 11 empresas de trabalho temporário. Procuro diariamente emprego e não obtenho qualquer tipo de resposta. Gostaria de saber quais são as soluções que o Governo tem para os jovens que se encontram na mesma situação do que eu. Muito bem. Nós temos um problema muito sério com o desemprego e esse problema não é apenas fruto desta crise. É fruto do facto da nossa economia, ao longo de muitos anos, ter gerado uma procura muito superior àquilo que a economia era capaz de oferecer. E em 2011 tivemos esse choque terrível que foi o de perceber que já não tínhamos maneira de sustentar a procura que tínhamos dentro do país. E isso provocou diversos efeitos, um deles ainda um agravamento maior do desemprego. E os mais jovens, eu tenho a noção disso, são duplamente penalizados porque o nível de incidência de desemprego é muito maior entre os jovens, é quase, aliás, não é quase, é mais do dobro do que no resto da população. A primeira coisa que eu posso dizer é que só é possível encontrar uma solução duradoura para o problema quando a economia retomar. Quer dizer, são as empresas que criam o emprego, não é o Estado que oferece os empregos, e, portanto, enquanto nós não tivermos um crescimento da economia, essa solução acabará por nunca ser satisfatória. O Primeiro-Ministro já previu que isto melhorasse em 2012, em 2013, melhora de certeza em 2014? Em 2014 a previsão que temos é de um crescimento da economia de 0,8%. Mas o senhor está preocupado, aquela declaração que fez mostra que falaremos disso aqui a bocadinho para não estarmos a misturar, se não leva a mal as questões. Agora, a verdade é que desde o segundo trimestre deste ano, portanto, o trimestre que começou em abril, que a nossa economia mostra uma tendência de crescimento. O que é importante, portanto, significa que a economia bateu no fundo e agora está a crescer. Ainda está negativa, mas está a retomar. A nossa perspectiva é que esse crescimento para o ano já seja positivo, portanto, que a economia cresça 0,8%. Os economistas dizem que, enquanto a economia não crescer a um ritmo muito intenso, digamos, a quantidade de emprego que é criada não supera a quantidade de emprego que é destruída. Ou, pelo menos, pode tender a não superar. O que significa, portanto, que nós, apesar da tendência de descida do desemprego dos últimos meses, há 6 meses que ele vem descendo e significativamente na juventude, a verdade é que vai ser mais difícil que ele possa ser reduzido de uma forma tão acentuada quanto a recuperação da economia. O que é que nós estamos a fazer no entretanto? Para concluir, por favor. Estamos a apostar em políticas que deem a possibilidade de oferecer estágios profissionais aos jovens que lhes deem uma melhor possibilidade de contratação, de acederem a mecanismos de formação profissional que melhorem também a sua perspectiva de empregabilidade. Estamos a criar linhas específicas, os chamados passaportes jovens, que permitam aos jovens ou montar o seu próprio negócio ou tentar estabelecer alguma orientação profissional própria e autónoma, e isto está já a envolver cerca de 60 mil jovens. Esse programa será alargado agora, dado que, em termos europeus, como este problema foi reconhecido, nos deram a faculdade de, em 2014, poder executar cerca de 300 milhões de euros que estava destinado a Portugal até 2020, justamente para programas deste tipo. E, portanto, espero que essa intensificação encontre eco, quer na iniciativa dos jovens, quer das empresas, de modo a garantir, digamos, melhores perspectivas para a juventude portuguesa. Uma questão diferente seguramente é que nos vai trazer Paulo Andrade, está à nossa esquerda, tem 46 anos, é de Lisboa e é funcionário da Administração Central. Boa noite também, faz favor. Boa noite. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, a questão que eu lhe colocava tem a ver com um dos grandes desafios de Portugal neste momento, que é a reforma da administração pública. Esta reforma coloca um conjunto de desafios que exigem mudanças profundas ao nível da organização do Estado e do seu modelo de prestação de serviços. Como todos sabemos, qualquer reforma estrutural desta envergadura exige uma forte liderança e uma mudança capaz de alinhar os profissionais nela envolvidos. No entanto, aquilo a que temos vindo a assistir é uma reforma
quase cega, apenas centrada no corte imediato da despesa e sem qualquer respeito pelos princípios básicos de gestão e de liderança para a mudança. E dou-lhe um caso muito concreto. O Instituto da Droga e da Toxicodependência, que era o motor da política portuguesa na área da toxicodependência, política é essa reconhecida a nível internacional por várias instâncias, como a Organização Mundial de Saúde, as Nações Unidas, o Observatório Europeu, reconhecida por vários governos que têm vindo sucessivamente a Portugal visitar o país para aprender connosco e para conhecer mais de perto o modelo que nós implementámos. O que é facto é que este Instituto foi extinto. E foi extinto, pelo menos a percepção que os técnicos têm, é que terá sido extinto apenas com o móvel da redução da despesa, que nem se chegou a efetivar com um impacto tão grande assim. Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, a questão que eu lhe colocava é como é que acha possível fazer uma reforma estrutural da administração pública, não sendo capaz de motivar, não premiando a excelência e dando a sensação de que os cortes, de facto, quando são cegos e a reforma, quando é feita, é de uma forma pouco ponderada. Cega. Muito bem. Paula, a reforma que está a ser feita no setor administrativo, não no setor empresarial, mas, portanto, no setor administrativo, é uma reforma que começou, no início, por reduzir o número de estruturas que não fossem necessárias, isto é, que pudessem desenvolver melhor a sua atividade em conjugação com outras, ou então que regressassem, digamos, às figuras tradicionais da Direção-Geral, que muitas vezes lhes deram origem há muitos anos atrás. Por exemplo, o Instituto da Juventude e o Instituto do Desporto foram juntos. Não há ninguém que não diga que faz todo o sentido juntar estas duas realidades. Eles foram juntos. Neste caso, portanto, não houve nenhuma extinção. O que houve foi a necessidade de juntar dois institutos que podiam trabalhar melhor em conjunto. No caso do Instituto para a Toxicodependência, o que se entendeu é que não se justificava que existisse um instituto público. Porquê? Porque o Instituto Público tem mais diretores de serviços, tem um conselho de administração que não justifica, do nosso ponto de vista, não era justificado face à atividade que era desenvolvida. Mas a atividade não esteve em causa, tanto mais que as equipas essenciais, que, como disse muito bem, apresentavam bons resultados mesmo internacionalmente, mantiveram-se a funcionar ao nível do Estado e do Ministério da Saúde. Portanto, não houve aí nenhuma perda. Houve alguma poupança, de facto, mas não houve nenhuma perda. Ora, isso é aquilo que nós pretendemos. Quer dizer, se podemos apresentar um bom resultado, gastando menos em chefias, em estruturas que têm depois um regime autónomo e que, portanto, escapam mais facilmente ao controle da despesa pública, melhor. Agora, deixe-me só discordar um bocadinho daquilo que estava a dizer. Tem que ser em jeito de conclusão, se não se importa. Eu tentarei. Há tanta gente para perguntar. Eu já me estou a limitar, já estou a intervir o menos possível. E tentarei. A verdade é que a reforma da administração pública e do Estado tem vindo a ser empreendida nestes 2 anos de uma forma que tem nexo. Isto é, nós quisemos, em primeiro lugar, valorizar os dirigentes do Estado e, por isso, passámos a fazer concursos públicos para todos os diretores-gerais e subdiretores-gerais. O que significa, portanto, que hoje há uma comissão independente, que não é escolhida pelo Governo, digamos assim, de personalidades independentes, que faz esses concursos e que seleciona as pessoas que vão dirigir o Estado. E esta, para não me alongar muito, é uma das alterações estruturais mais importantes, eu penso, para a administração pública, que tem belíssimos profissionais, que estão fartos ao longo de muitos anos de se verem dirigidos por pessoas que foram escolhidas em termos partidários e que não têm a preparação técnica e profissional suficiente para poder assumir esses cargos de direção. E hoje nós temos a possibilidade, teremos até ao final deste ano, de ter praticamente todos os dirigentes de primeiro grau e de segundo grau da administração escolhidos em função do seu mérito profissional e não de escolhas partidárias, o que é muito importante quando se pretende iniciar e dar mais corpo a uma reforma da administração pública. Prometo à Paula Andrade o resto da reforma e aos demais ficar para outra oportunidade. Não deixarei cair o assunto de funcionários públicos, administração central, administração do Estado. É um tema a que vamos fatalmente voltar lá mais para o final, mas prioridade a quem veio e designadamente de longe para fazer perguntas. É o caso do Luciano Melo, sei que tinha 2 perguntas. Peço desculpa, só temos mesmo tempo para uma. O tempo voa. Luciano veio dos Açores, veio de Ponta Delgada, é empresário, tem 49 anos. Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Como sabe, os açorianos, em termos de mobilidade para o exterior dos Açores,
só dispunha do transporte aéreo, dependendo em absoluto da SATA e da TAP e tendo que pagar para pouco mais do que 2 horas de voo em qualquer dos trajetos que nos trazem das 5 gateways para Lisboa-Porto, 285 euros. Por outro lado, no que concerne à acessibilidade à região, da maior relevância para a nossa economia, pelo impacto direto que tem no turismo, setor estratégico para o nosso desenvolvimento, gerador de riqueza e de emprego sustentável, o destino Açores é muito dispendioso. Uma família que venha do nosso principal mercado emissor, aqui de Portugal continental, que não recorra nem a tarifas promocionais, nem a pacotes turísticos, necessitará de desembolsar 1.200 euros para chegar aos Açores e contemplar a nossa natureza mágica, por todos reconhecida. O atual modelo, Sr. Primeiro-Ministro, não serve nem aos Açores, nem aos açorianos. Como tal, o ano passado, em maio de 2012, há 17 meses, o Governo Regional dos Açores enviou para o Ministério da Economia uma proposta de revisão das atuais obrigações de serviço público no transporte aéreo de passageiros e mercadorias que permitiria a redução do tarifário em cerca de 44%. A questão que lhe coloco é esta, Sr. Primeiro-Ministro. Qual é a verdadeira razão para um assunto desta importância para o futuro dos Açores ter um atraso tão significativo na sua resolução? Gostava de lhe colocar, e o Carlos Daniel vai-me permitir, 3 questões que são fundamentais ligadas a este tema. Que são fundamentais, Carlos Daniel. Sr. Primeiro-Ministro, tem condições de garantir aqui, perante todos os açorianos que nos veem, que a política de reencaminhamentos, o subsídio ao bilhete, nos atuais moldes ao bilhete, nos atuais moldes de financiamento, o teto máximo para estudantes e residentes, quer haja ou não uma liberalização total ou de alguma rota em particular, não estão em risco, Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, são 3 questões concretas. O encaminhamento tem a ver com o transporte entre ilhas para permitir depois a saída do arquipélago, mas a sua questão principal é, há 17 meses com uma proposta em Lisboa, vamos dizer assim para simplificar, e ainda não haver uma resposta numa questão que é tão premente para os Açores. Luciano, quanto a esta segunda parte da sua pergunta, não sei. E, portanto, não vou responder, porque não conheço os termos da proposta e, portanto, não posso responder. Quanto à primeira parte da sua pergunta, eu julgo que todos conhecemos a razão de ser das limitações que fazem que o subsídio que, no fundo, é atribuído para custear a viagem não seja maior e chama-se disponibilidade financeira. Nós tivemos na Madeira um problema semelhante e a Madeira, que tem, apesar de tudo, uma distância muito menor e, portanto, acabam por ter custos menores, apesar de tudo, tiveram uma solução melhor, apesar de tudo, insisto, porque procederam à liberalização das linhas. E, portanto, hoje, esse facto permitiu que muito mais gente pudesse aproveitar preços mais favoráveis, digamos assim, que outras companhias praticam quando fazem essas deslocações. Eu julgo que este é um modelo que pode ser prosseguido também com os Açores e nós estamos disponíveis para estudar isso com o Governo dos Açores. Agora, não estamos com condições de poder onerar ainda mais aquilo que pagamos para subsidiar as viagens. Isso, de facto, não é... Mas isso não é pedido, isso, de facto, não é possível. Portanto, aquilo que lhe posso garantir é que se a República, o Estado, portanto, não tiver de suportar mais com essas transferências e existir uma disponibilidade para escolher um processo de liberalização que possa trazer as tarifas para valores mais acessíveis, isso terá seguramente, da parte do Estado Central, um apoio e uma abertura total. E o Sr. Primeiro-Ministro já pode levar no bloco de notas esta indicação de perceber, afinal, melhor esta proposta? Não, esta questão já foi objeto de conversa, de resto, que eu tive a oportunidade de trocar com o anterior Presidente do Governo Regional dos Açores, e houve, enfim, só a campanha eleitoral no próprio arquipélago não permitiu na altura que pudéssemos ir mais longe na questão técnica, e ela estará com certeza em cima da mesa agora e eu espero que possa ser concluída rapidamente. Uma resposta direta que todos os açorianos puderam ver, a transmissão da RTP, como disse, à escala global logo no arranque deste programa. Bruno Rosa,